E hoje eu vim falar para vocês sobre o recente livro do John Green, que é Tartarugas até lá embaixo. Esse livro foi recentemente lançado esse ano, fiquei muito curioso em saber do que se tratava, então já tive essa oportunidade e agora vim comentar com vocês sobre o que eu achei sobre esse livro, tá? Mas antes de eu falar a minha opinião, vou contar um pouquinho do que se trata essa nova história criada pelo John Green. Conta a história da Asa, uma garota reservada, e ela é muito presa nos seus pensamentos. Acho que muita gente vai se identificar com esse personagem. Eu, particularmente, me identifiquei muito. Tá? Mas a Asa, ela tem umas manias diferentes. Tá? Umas manias que podem atrapalhar a vida social dela. No caso, como ela fica muito perdida nos pensamentos, então quando uma pessoa começa a falar com ela, ela acaba se perdendo no que a pessoa está falando. Ela começa a imaginar várias coisas, sabe? E ela é muito viciada em assuntos como bactérias. Eu nunca vi uma pessoa tão viciada em saber de bactérias como a Asa. Tanto é que ela é tão viciada, no caso, porque ela tem medo de pegar uma doença, que agora eu acabei esquecendo o nome, mas ela tem medo de pegar essa doença onde uma bactéria entra no corpo humano e começa a comandar toda essa máquina chamada corpo humano. Né? Então ela tem medo muito de pegar essa doença, tanto é que ela sempre lava as mãos, ela sempre toma cuidado para não pegar qualquer bactéria, no caso. Tá? Ela tem uma amiga chamada Daisy, que é muito divertida, eu ri horrores com a Daisy, isso é bem legal. Tá? O que eu não gostei, na verdade, da Asa foi justamente esse vício, porque ela acaba atrapalhando a vida dela. E você pensa, puxa, ela poderia fazer isso, mas ela está presa nessa questão. Você começa a compreender, na verdade, porque tem muita gente assim também. Tá? O legal do John Green é que ele pega algo real, né, do que acontece na vida, e passa na literatura. Então é algo que você não vê nas histórias do Don Green, algo que o final vai ser tipo feliz, aquele clichê. Não, o final é sempre surpreendente. Mas voltando aí do que se trata o livro, então conta essa história da Asa, né? Ela mora com a mãe dela. O pai infelizmente faleceu, então isso também causa um grande dano psicológico nela. Ele morreu quando ela era um pouco pequena. Essa questão também da Asa, além de ser viciada nessas questões de bactérias, ser tímida, ela também sofre, na verdade, de ansiedade, tá? Então você começa a perceber essa ansiedade no decorrer da leitura, você se identifica, porque eu particularmente me identifiquei muito, tá? Apesar de ficar com uma boa raiva da Asa em alguns determinados momentos. É como eu falei para vocês, ela poderia ter aproveitado mais a vida, só que ela acaba ficando presa nesse mundo. Né? Ela conhece um cara chamado Davis, eles se conhecem há um bom tempo, quando eles eram crianças, depois eles acabaram se afastando, e eles se reencontraram agora, porque o pai do Davis, no caso, foi condenado à corrupção na cidadezinha que eles moram, e acontece que ele fugiu, deixou os filhos, né, que no caso é o Davis e o Noah, o irmão mais novo, e a Asa, na verdade, teve uma ideia, aliás, a Daisy, que é a amiga dela, que é super divertida, muito louca, ela teve a ideia de então procurar o amigo, o pai do Davis, na verdade, porque a polícia está ofertando uma grande proposta, está ofertando um dinheirinho para quem achar aí esse cara. São 100 mil dólares, se eu não me engano. Então, nesse caso, elas acabam se envolvendo, a Asa, no caso, acaba se envolvendo em querer descobrir onde o cara tá, justamente por causa da amiga dela, a Daisy. Ela quer ter muito dinheiro, ficar rica, então ela acaba se envolvendo nessa questão. Só que ela acaba se envolvendo novamente com o Davis, né, emocionalmente, ela gosta dele, só que como eu falei pra vocês, ela é viciada em bactéria. Então, quando o cara tenta beijar ela, ela já começa a pensar em quantas bactérias eles vão trocar nesse beijo. Isso é muito louco e é muito chato, sabe? Porque você fica torcendo que vai rolar um romance aí. Só que ela acaba atrapalhando totalmente esse romance, né? Por causa disso. Belinha, por favor, você tremendo a câmera. Dá licença? Obrigado. Então, nesse caso, eles acabam se envolvendo, ele quer, na verdade, ter algo mais com ela,
né? Ele também acaba ficando recluso, porque na escola os amigos ficam falando sobre o caso, que o pai dele é corrupto, então ele acaba se afastando das pessoas, dos amigos, e a Asa é a única que compreende ele, que fala com ele e tudo mais, né? Então, basicamente, toda essa história é envolvida nisso. Na Daisy, com a Asa querendo descobrir onde está o pai do Davis, tá? E nesse caso, para ter a recompensa, tá? Então a gente começa a se envolver no mundo da Asa. E esse mundo da Asa não é tão divertido assim, porque como eu falei para vocês, repetindo, ela é viciada nessas questões, ela é super ansiosa, ela é viciada em bactéria, então os personagens do John Green sempre tem uma coisa assim meio peculiar, digamos assim, né? Não é sempre um personagem normal. Então, basicamente é isso da Asa, tá? O final, minha gente, o final é... Eu fiquei lendo esse livro, óbvio, né? E fiquei perdido no mundo da Asa. Quando eu menos percebo, já estou no final do livro, acabou e eu fiquei... Ok. E, sabe, foi um dos livros que eu menos gostei do John Green. Eu comentei com vocês sobre esse autor em um livro, em um vídeo, na verdade, que eu postei aqui no canal, que seria Cidade de Papel. E eu comentei que eu gostava muito do John Green. Eu fiquei surpreendido porque, infelizmente, esse livro me surpreendeu negativamente, né? Eu esperava um pouco mais. Mas ele fez a sua parte, né? Enfim, essa é a minha pequena opinião no início, tá? Então a gente se perde nesse mundo da Asa, ela é viciada nessa questão, você não sabe o que vai acontecer, não sabe por que ela é assim, se ela vai se curar, se ela procura se curar. Mas acho que o John Green ele quis, na verdade, nos passar isso. Que pessoas estão passando pela mesma situação que a Asa, e não é uma questão assim, tipo, sabe, me curei. Não, é uma questão de luta diária, de você lutar contra a ansiedade, de você lutar contra os seus medos, para você ter, então, uma busca para ser feliz na sua vida. Tá? Então, no final, não tem final feliz, na verdade. Tá? Eu não vou contar o final, óbvio, né? Não vou dar spoiler, mas a minha opinião sobre esse livro, na verdade, é essa. Eu esperava um pouco mais e não recebi esse pouco mais. Tá? Se você leu esse livro, comenta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você ainda não leu, sim, eu recomendo, é uma leitura interessante. Mas não vai esperando algo, sabe? Estamos falando de John Green, tá? Então toda a história de John Green, ele tem algo pra te falar sobre o final, sabe? Ele é brincalhão nessa questão de finais, sabe? Então, basicamente é essa a história da Asa. Eu esperava mais, fiquei um pouco decepcionado, mas tudo bem, valeu a pena pela leitura. Se você leu esse livro, comenta aqui comigo, eu quero saber a sua opinião. Se você não leu, por esse vídeo você se interessa em ler, quero também saber a sua opinião. Ah, e se você não é inscrito, também se inscreva no canal pra gente ficar juntinho aqui e falar mais sobre literatura, tá? Esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê então no próximo vídeo sobre mais um livro, ok? Tchau, tchau e até a próxima.